Boa noite. Eu me chamo Anderson e eu tenho 27 anos. Eu moro em São Lourenço do Oeste, que fica aqui em Santa Catarina. Porém, eu nasci lá no Paraná, onde eu vivi até os meus 5 meses, pois tivemos que sair de lá quando eu ainda era um bebê. E sempre me disseram que o motivo da nossa mudança fora por conta de que meus pais conseguiram um emprego aqui onde moramos até hoje. Porém, há um tempo descobri o porquê de termos saído de lá e o motivo era uma besta que queria me devorar. Eu sempre tive uma dúvida que me atormentava toda vez que chegava feriados prolongados como Carnaval, férias de julho e as festas de final de ano, pois os meus pais sempre pegavam o carro e iam até nossa antiga cidade que fica no Paraná, pois aqui em São Lourenço do Oeste não temos nenhum parente próximo, nem da parte de minha mãe e nem da parte de meu pai. E por não termos nenhum parente aqui, eu sempre estranhei e perguntava para minha mãe: Ô mãe, por que a gente mora aqui se não temos nenhum parente nesta cidade? Não seria melhor irmos morar onde o vovô mora? A minha mãe sempre me respondia rispidamente que não podíamos, pois meu pai estava lá a trabalho. Porém, o trabalho dele não era lá muito seguro. Ele só fazia bicos na construção civil, ou se não, descarregando, carregando de caminhão, tá? E esses trabalhos eu tenho certeza que ele poderia facilmente fazer em qualquer lugar. Mas enfim, foi justamente numa dessas idas à minha cidade que meu tio me contou uma história que me deixou de cabelo em pé. E que só aí entendi o porquê deles terem se mudado para cá. Em um final de ano, quando eu tinha cerca de 19 anos, meus tios começaram a contar relatos sobrenaturais. E o meu tio Zeca contou um bem assustador. Mesmo meus pais pedindo para não contar, ele foi e disse: Vocês lembram da história do lobisomem que tentou pegar o Anderson? Por um momento houve um silêncio sepulcral de todos e ninguém deu um pio por um tempo. Mas depois meu tio Zeca continuou falando: Teus pais nunca te contaram isso? Mas hoje eu vou te contar, pois o bicho que tentou te pegar já deve estar muito longe daqui. Quando meu tio me contou toda a história, eu fiquei pasmo e apavorado, já que toda a minha família sabia menos eu, mas depois entendi o medo de meus pais, pois eles não contaram simplesmente para me proteger. E irei contar a vocês como foi esse caso assustador. Tudo começou lá pelo ano de 1983, época em que meu avô já tinha tirado e até acertado um tiro naquele bicho, pois ele rondava a nossa casa antes de eu nascer. E nossa antiga morada era no meio do nada. Só minha família vivia lá, porque era da roça que tirávamos nosso sustento. E meu avô, por ter uma grande extensão de terras, fez uma casa para todos os filhos. E lá eles plantavam e colhiam, criavam alguns animais, como porcos e galinhas, e iam tocando a vida normalmente. Mas só foi minha mãe engravidar que as aparições do lobisomem se tornaram cada vez mais frequentes, pois era comum ele aparecer a cada 2 ou 3 anos, sendo que seu foco era somente atacar as galinhas e não a gente, mas que por algum motivo ele começou a fazer coisas que nunca tinha feito antes. Bom, como eu já disse, aquela fera começou a aparecer enquanto minha mãe ainda estava grávida de mim, e ela foi a primeira pessoa a vê-lo. Estava no começo de 1994, mais ou menos. Minha mãe já estava com cerca de 6 meses de gravidez e, segundo ela, em uma noite enquanto tirava a roupa do varal, ela viu nos fundos do quintal um bicho em pé atrás de uma árvore. Ao ver aquele ser observando, ela correu para dentro de casa assustada. E meu pai, que estava na cozinha esperando, viu seu desespero, entrando e fechando a porta muito rapidamente. E ela nem precisou se explicar do porquê estava assim, pois não demorou muito para eles ouvirem aquilo chegar lá no pé da porta. O bicho fungou e fez uns grunhidos parecidos como de porco, porém ele não bateu na porta nem nada, só fungou ali mesmo e logo depois correu. Segundo meu pai, o som que aquilo fazia era como uma faca arrastando na madeira, e seu fungado, apesar de parecer como o de um porco, era mais alto e mais assustador. E foi somente isso que eles escutaram. O bicho lá fora, pelo jeito, só queria assustá-los.
E como era costume dele aparecer por aquelas bandas, eles logo se aliviaram achando que o bicho iria embora, porém nas noites seguintes tiveram vários avistamentos do tal lobisomem, sempre próximo da casa dos meus pais. O meu avô até se assustou, já que ele não estava indo atrás das galinhas, e o que ele queria mesmo era outra coisa. E foi dito e feito, era a mim que ele queria. E foram várias noites aparecendo e depois fugindo mata adentro, mas foi quando eu nasci que meus pais passaram pelas piores noites da vida deles. Eu nasci no mês de abril de 94. Me levaram para a capital e lá minha mãe me teve. Fiquei 2 dias no hospital e logo vim para casa. E como fui o primeiro neto do meu avô, foram muitos os cuidados comigo. Minha avó fazia nossa comida e meus parentes iam todo dia me visitar. E pela felicidade da família, eles tinham até esquecido que o bicho estava rondando pela casa. Porém, meu avô, homem mais experiente, mandou que me batizassem logo. E assim meus pais fizeram. E todos ficaram até despreocupados pelo fato de que o bicho não iria mais aparecer. Até que chegou uma noite em que ele quase invadiu a casa dos meus pais. Eu já tinha mais de um mês, mais ou menos, de vida. Meu pai disse que em uma madrugada eu comecei a chorar bem alto. Chorava que quase não parava. Minha mãe, achando ser cólica que eu estava sentindo, foi à cozinha fazer um chá para eu poder tomar. E assim que ela chegou no corredor foi que ouviu algo cavucando lá na parede da cozinha. E assustada, ela foi até lá e viu um rombo na parede enorme, que de vez em quando entrava uma mão grande, peluda, e arrancava parte da parede. A casa, por ser de madeira, parecia papel nas mãos daquele demônio. E ao ver aquilo, minha mãe voltou para o quarto gritando com medo e disse ao meu pai o que ela acabara de ver. Meu pai então logo pegou sua espingarda e correu para a cozinha, mas o bicho, que era muito esperto, já havia saído dali. O buraco que ele tinha feito era de mais ou menos 1,5 palmos. E foi muita sorte de eu ter chorado naquela noite, pois se meus pais continuassem a dormir, algo pior poderia ter acontecido. Depois de tudo, ninguém mais dormiu, e o bicho que queria invadir a casa só ficou rodeando ela, mas não se atreveu a cavucar a parede de novo. De manhã, meus pais foram para a casa de meus avós e ficaram dormindo lá até eu completar meus 5 meses. E nesse tempo em que eles iam para lá, o bicho continuou aparecendo, chegando até uma vez subir na casa de meu avô, mas nada além disso ele fez mais. Ele só ficava rondando a casa. E os meus pais, temendo pela minha vida, resolveram se mudar para bem longe. E o demônio que me perseguia parecia sentir minha presença e não apareceu mais nas terras de meu avô. Eu estava curioso para saber o porquê de termos nos mudado, e confesso que seria bem melhor não saber, pois mesmo não lembrando de nada que ocorreu, o medo que senti foi muito grande, e gostaria de esquecer desse ocorrido do lobisomem que queria me devorar.